Estamos começando mais um do negativo ao positivo. Meu nome é Victor Novaes, sou engenheiro civil, empresário e também educador financeiro. O benefício desse programa que eu venho trazendo para vocês é que ele vai ajudar muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o próprio dinheiro, que estão endividadas, que estão perdendo qualidade de vida, qualidade com as suas famílias e acabam não vendo uma luz no fim do túnel. Então, eu vim aqui para trazer essa luz do fim do túnel, né? Pelo menos uma faísquinha e te ajudar a zerar as dívidas, voltar a ter dinheiro no bolso e em até 10 vezes mais rápido do que se você fizesse isso sozinho, sem conhecimento. O episódio de hoje a gente vai falar sobre liberdade. Isso. E, para começar, o que é liberdade de fato? Claro que aqui a gente não está falando sobre liberdade de estar preso ou não, mas eu gostaria de falar sobre uma prisão invisível, que talvez seja a prisão que você está vivendo hoje. E primeiro, vamos entender o conceito de liberdade. O conceito de liberdade é você ser livre para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões, né? Então, ou seja, fazer o que você quiser e não o que você precisa fazer. Qual é a diferença de fazer o que você quer com a diferença com o que você precisa fazer, né? Por exemplo, você, segunda-feira, 6 horas da manhã, você quer trabalhar? Você quer acordar para ir trabalhar? Ou você precisa acordar para ir trabalhar? Então, esse é um pequeno conceito, né, de querer e precisar fazer, né? Então, na maioria das vezes, eu entendo que a gente não tem muita liberdade porque a gente acaba tendo que fazer não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Eu não fiz nenhum estudo, nem nada, mas eu acredito que pelo menos metade das nossas ações que a gente tem ao longo do dia não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E isso me traz do quê? Me traz um pequeno, um pequeno assunto que eu gosto de falar com todo mundo, que é sobreviver e viver, né? Qual é a diferença disso? Isso traz totalmente uma ligação com a liberdade. Porque as pessoas, eu vejo, né, eu analiso que as pessoas não têm liberdade. Não têm liberdade de escolha, não têm liberdade de tempo, né, de alocar o seu tempo aonde quer, não tem liberdade de dinheiro. Então, logo, elas acabam sobrevivendo, né, a vida e não vivendo a vida. E qual seria essa pequena diferença entre sobreviver e viver? Ora, muito simples, né? Já faz essa analogia com você mesmo, você vive ou sobrevive? E tem liberdade ou não tem? Tá? Então vamos entender para ficar mais didático esse vídeo. Então assim, quando eu sobrevivo, eu não tenho liberdade. Quando eu vivo, eu tenho liberdade. Beleza? Então beleza. Vamos lá, você. Vou fazer um questionamento. Qual foi a última vez que você escolheu tirar férias? E falou assim: eu vou tirar férias e vou viajar, sem me preocupar com dinheiro. E não é me preocupar com dinheiro assim, gastando de forma irresponsável, mas é que você tem aquilo reservado, sabe? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você foi num restaurante sem olhar para o saldo da sua conta, sem pesar na sua consciência, né? Sem falar, nossa, mas eu vou comer lá, é caro. Né? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez
que você deu um presente para alguém, para o seu filho, né, para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, enfim, para um amigo, uma amiga, que você deu o que aquela pessoa de fato queria, né, e não o que o dinheiro. E eu até brinco com uns amigos meus, quando eu saio vou almoçar em algum lugar e tal, e eles escolhem o prato pelo nome. Então, qual é a última vez que você escolheu um prato pelo nome? Né? Por que escolher um prato pelo nome? Eu brinco que quando a pessoa está escolhendo o prato pelo nome, ela está bem na vida. Porque por muitos e muitos anos, eu escolhia o prato, né? Eu pegava o cardápio do restaurante e escolhia o prato pelo preço, né? Não pelo nome. Eu olhava primeiro o preço, então eu fazia aquele filtro, né? Opa, peraí, esse daqui... Eu ia lá primeiro no comercial, né? Eu ia lá no comercial, aí tinha calabresa, bife e tal, e o prato do dia, mas eu ia lá no comercial, então... esse daqui, ó, 18, 25... Não, vou aqui ver esses dois de 20. Esses dois de 20 me atende. E aí sim, depois, eu vou pro nome do prato. Então, isso é uma forma de você não ter liberdade. Tá? Você não está tendo liberdade de escolher ali o que você quer comer de fato. Você está escolhendo o que você pode comer. Então, eu entendo que você está preso, você está sobrevivendo, você não tem essa liberdade nem para escolher esse prato, tá? Nesse pequeno exemplo. E qual que é a importância da gente ter liberdade? Quando a gente tem liberdade para fazer as nossas escolhas, a gente vive melhor. A gente vive mais leve. A gente briga menos em casa. A gente briga menos com as pessoas. A gente briga menos no trânsito, né? A vida fica mais bonita. Você começa a entender, a olhar e ver que o céu é azul, por exemplo, que aquela árvore é bonita, né? A sua vida melhora. Porque você começa... Desculpa, pessoal, aqui. Tava meio gripado essa semana e ainda estou me recuperando, né? Mas isso não é desculpa para deixar de vir aqui e cumprir a minha agenda. Então, você começa a perceber que existe uma vida, né? Você começa a viver, você começa a entender que existe uma vida ali fora das dívidas, né? Fora das preocupações do aluguel, do calendário, né? Então você começa a ter uma liberdade de escolha, né? De fato, a liberdade de viver, né? De poder escolher. E quando eu falo assim, escolhas, né? Eu falei dos pratos agora, mas não é só isso, né? Tem muita gente que não pode escolher um trabalho, né? Eu entendo, né? A gente passa por momentos difíceis, né? No Brasil, mas tem gente que tem medo de tentar achar um outro trabalho melhor para ela, onde ela se sinta melhor, ganhe um pouco mais, porque ela tem medo de perder aquele que ela tem hoje, né? Então, ela não pode nem sequer escolher um trabalho ou tentar escolher mudar de vida, né? Então, veja só a importância da gente tentar buscar liberdade na nossa vida. Outro ponto importante que eu vejo são os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles vão aprendendo por repetição. É impressionante. Criança aprende por repetição. Então, veja que nossos filhos, eles podem pegar tudo que a gente vai vivendo e achar que é normal. Só que eu sei que não é normal. Você sabe que não é normal. Só que ele pode pegar, a gente pode deixar uma herança para eles, nada legal, né? Uma herança de que eles não possam ter liberdade de escolha,
de vida, onde viver, onde morar, né? Por exemplo, onde morar. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes, talvez você não goste de onde você mora, do local, ou até mesmo onde você pode morar na casa de alguém e isso te incomodar, né? Então, você não ter essa liberdade de poder buscar uma casa para você, sabe? Pagar um aluguel, entrar num financiamento, enfim, de realizar pequenos sonhos, isso acaba te matando e você não percebe. E o tempo passa, o tempo está passando e você não está percebendo, né? Porque você só está ali, dívida, 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 dívida. E o que acontece? Você não. Daqui a pouco se passaram 10, 20 anos e você não teve liberdade para nada, para fazer suas escolhas, né? E qual que é o melhor momento, então, para a gente definir que quer ter uma liberdade, né? O melhor momento, eu sempre costumo dizer que é agora, né? Agora, exatamente agora. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas é agora. E você precisa primeiro entender, né? Acho que você entendeu um pouquinho o conceito do que é ter ou não ter liberdade, do que é viver e sobreviver. Claro que não dá pra gente passar muita coisa, porque é um vídeo, né? Então até para não ficar cansativo e pra gente evoluir, falar de outros assuntos. Mas eu acho que é melhor você entender, né, quem é você e aceitar. Seja humilde com você mesmo e verdadeiro com você mesmo e aceite, né, se você não tem liberdade e que você precisa mudar, né? Você precisa tomar atitudes diferentes a partir deste momento, né, para você ter resultados novos. Então eu costumo dizer que o local que você está, a situação que você está, é devido a atitudes que você tomou no passado. Então, ou seja, atitudes que você tomou há 2, 3, 5 anos atrás, você está colhendo os resultados hoje. Então, mude a sua atitude agora, entenda a situação que você está, busque ajuda, se for o caso, né? Coloque num papel, mas busque mudar agora. Tenha disciplina para isso. Tenha disciplina. Tem muita gente que é muito bom de iniciativa, que pode sair desse vídeo e começar a fazer, não, eu tenho isso de errado, eu quero melhorar isso e eu vou melhorar isso, e faz no papel, faz um baita planejamento legal. E na hora de executar, deixa para segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Olha, eu não sei se hoje é domingo aí, se hoje é terça, se hoje é quinta, ou se hoje é segunda ou sexta. Começa agora, né? Toma uma atitude agora para mudar a sua vida, né? Mudar a vida da sua família, de fato, você começar a ter liberdade a partir de agora, né? Não de fato começar a ter a liberdade se você está numa prisão, mas pelo menos o plano da sua liberdade a partir de agora. E como organizar esse processo, né? Falando nisso, é muito importante a gente aprender a organizar esse processo. Então, primeiro de tudo, só um minuto. Entender onde a gente está, né? Então, tô aqui nessa situação. Puta, onde eu cheguei? Caramba, cheguei aqui, ó. Que cocô, né? Então, você ter uma visão de onde você tá, né? Sentar, botar a sandalinha da humildade e falar assim, eu preciso mudar. E eu gosto sempre de andar com um caderninho, né, de fazer anotação e tudo. Eu não sei, eu tenho um celular e tudo mais, mas aonde eu escrevo, eu acho que quando a gente escreve, a gente aprende duas vezes, porque a gente coloca no papel, né, põe o pensamento no papel e tá lendo. Então, e aquilo fica, né, de certa forma, meio que eternizado. Então, eu tenho para mim isso, né, esse compromisso. Então, eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta, faça assim, duas colunas e, por exemplo, onde estou, né? Aí você coloca,
Você coloca assim, ó, não posso viajar, não posso trocar de carro, não posso mudar de emprego, não tenho dinheiro, esse tipo de coisa. E onde quero chegar, né? Onde quero chegar, e aí você não só coloque o contrário do que você colocou, né? Então, por exemplo, não posso viajar, mas coloque assim pelo menos uma viagem ao ano, por exemplo, colocar uma meta aqui, se você mora no Sudeste como eu, para o Nordeste, que não é barato. Ou até mesmo, uma viagem por ano em outro estado. Ou duas viagens por ano para a praia. Por exemplo, eu moro em São Paulo, né, para o Guarujá, que é próximo, Santos. Então, é muito importante você começar a se organizar e tentar traçar um planejamento para esse... É como se fosse uma rota, sabe? De melhora, de pequenas melhoras da sua vida, da sua liberdade, né? Então, assim, trabalho. Estou infeliz no meu trabalho. O que fazer? Tá, primeiro preciso me especializar em tal área, mudar os meus relacionamentos no próprio trabalho onde eu estou, né? Porque talvez você esteja infeliz, mas você está vivendo ali em relacionamentos infelizes, em atitudes infelizes, né? Você fica lá enrolando e tal. Você não está... Entenda que você não está afetando o seu patrão ou a empresa, você está se afetando, tá? Os seus comportamentos, eles te afetam. Então, você ter essa clareza e tentar traçar pequenos planos, né? Planos pequenininhos, pequenas vitórias, sabe? Então, por exemplo, no seu trabalho, você está infeliz, tá? Mas você sempre chega atrasado. O que você busca fazer? Não, a partir de agora eu vou chegar no horário. E você começar a mudar a sua postura, porque você precisa entender que a sua postura, ela é o que determina onde você está hoje, né? Que aonde você está é o que eu te falei um pouquinho mais atrás. É referente aos resultados que você teve, né? Às suas ações que você teve. Então, o que você fez. As ações que você fez é o resultado que você tem hoje. Eu me lembro, falando desse ponto de trabalho, eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito competente no que eu fiz, né? E para mim isso não é ser desumilde. Eu acho que quando a gente se esforça e a gente é bom em alguma coisa, a gente precisa de fato nos reconhecer, né? E nos dar o valor. Então eu sempre fui muito competente. Mas chegou um determinado momento na minha vida em que eu tinha um trabalho, eu ia para esse trabalho, e que eu até, de verdade, assim, de forma literal, eu até chorava para não ir. Para não ir. Era um terror. Segunda-feira, para mim, era um terror. Eu queria qualquer coisa menos ir para esse trabalho. Menos ir para esse trabalho. E isso me deu um clique. Que eu falei, essa situação não é normal. Não pode ser normal, né? Porque né? A gente é programado a odiar segunda-feira, né? E uma frase que o pessoal desse trabalho falava, eu não era o único, mas uma frase que o pessoal falava é que, sabe a coisa boa da segunda-feira? É que ela tá mais longe da outra. Então, eu via que eu não era o único a ter esse sentimento. Mas eu percebi que isso não era normal. E foi aí que eu percebi que eu era um prisioneiro.
eu era um prisioneiro e que eu precisava mudar. Precisava mudar e sair dessa prisão, porque eu estava sobrevivendo e olha, eu não ganhava mal não. Eu não ganhava mal. Mas o ambiente era tão tóxico, as pessoas eram tão tóxicas, que quando eu percebi, eu estava me tornando uma pessoa tóxica, naquele ambiente tóxico, infeliz, infeliz, e eu podia até ganhar bem, mas eu não era próspero, não tinha prosperidade. Eu não tinha uma vida, eu não vivia, eu sobrevivia. No final de semana, eu não saía com a minha família. Eu ficava enfornado dentro de casa assistindo televisão, assistindo série, gastando vida no celular. Né? E quando eu falo gastar vida no celular, é ficar horas no celular, né? Rolando timelines e tal, redes sociais, e, e com dinheiro na conta, com dinheiro na conta, né? Então, isso eu vi que eu não vivia, né? Eu não tinha liberdade. O que que isso me deu? Esse estalo, né? Eu falei assim, cara, eu tenho tudo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, mas eu não tenho disposição para nada. E foi aí que eu tomei a decisão de sair desse trabalho e começar a investir nos meus negócios, né? Que foi quando eu, de fato, virei empresário e abri a minha empresa, né? Eu já tive vários negócios e, e esse foi o pontapé, assim, foi a gota, né? Que transbordou o copo e que, graças a Deus, eu consegui enxergar e consegui seguir a vida. E hoje estou muito feliz, tenho minha liberdade, né? E por isso que eu tô falando de liberdade aqui para vocês entenderem o quanto é importante ter essa noção de onde você está, tá? Eu fiz uma breve pesquisa aqui, não foi agora, mas há algum tempo, e eu achei elas. Eu vou mostrar para vocês que o Brasil, ele tá na posição, ó, cadê aqui? Eu não anotei, mas eu lembro de cabeça. O Brasil, ele está na posição 83 do ranking mundial de qualidade de vida. Então, ou seja, o Brasil está na posição 83. Na América do Sul, o Brasil, que é o maior país, o mais rico país da América do Sul, ele perde para o Chile, para o Uruguai, para o Peru e para a Colômbia, né? São países bem menores, mas, por exemplo, a Colômbia, há alguns anos atrás, tinha sido totalmente destruída, né, pelo narcotráfico e tal. E hoje o Brasil perde para esses países, inclusive aqui da América do Sul, países que têm a melhor qualidade de vida. E eu vejo que isso é baseado totalmente em cima do nosso assunto do vídeo de hoje, que é de ter liberdade. Como as pessoas não têm liberdade de escolha, não têm liberdade de tempo, não têm liberdade geográfica, né? Não pode escolher onde morar, quando, com quem morar, por exemplo. Tem gente que mora com a sogra e odeia, e aí isso não faz um relacionamento sadio com a esposa, com os filhos, né? As pessoas não têm essa liberdade e, e a vida vai lá para baixo. E a vida vai lá para baixo. E aí começa a entrar no mundo dos ilícitos. Né? Eu conheço pessoas que acabam se anestesiando, né? A vida inteira. Né? Viciado em álcool, viciado em droga, viciado em traição, não tem uma vida espiritual equilibrada, porque ela acaba, né, buscando atalhos ali para
é como se fosse anestesia, né? Daquela dor, ela busca atalhos para ser feliz. Só que na verdade, ela não é feliz porque é tudo artificial, não é nada natural. Não é nada natural. Eu costumo dizer que as pessoas que não têm liberdade, elas são iguais a passarinhos na gaiola. Sabe esses passarinhos pequenininhos e tal, que você vê na gaiola, que ele fica voando de lá para cá, cantando, canta o dia inteiro, tá ali, parecendo que tá feliz? Essas pessoas, elas são esses passarinhos na gaiola. Por que o passarinho ele tá feliz dentro da gaiola? Porque ele nasceu dentro da gaiola, então ele não sabe como que é estar fora da gaiola. Ele não sabe o que é ter liberdade. Ele não sabe como é ser livre. Então, muito provavelmente, a mãe daquele passarinho, a avó daquele passarinho, o avô daquele passarinho nasceu numa gaiola, a mãe, o pai também, depois ele, né, depois os filhos. É claro que esse exemplo do passarinho é apenas para você começar a entender, que eu usei, né, o avô do passarinho, o pai do passarinho, mas é para você começar a entender que talvez isso que você esteja vivendo é uma herança, né, das pessoas que vêm passando, né, de família, de gerações a gerações, e você não se deu conta que você está dentro dessa gaiola, né, que você precisa sair dessa gaiola e ter de fato liberdade. Né? Então, se você chegou até aqui, se você está consumindo esse tipo de conteúdo frequentemente, né, certamente você já é um vitorioso, porque você já entendeu, ou está pelo menos buscando entender, que você precisa abrir a portinha da gaiola, né, e buscar a sua liberdade. Né? Mas o primeiro passo, lembre, é você entender que você está na gaiola, que a sua felicidade é uma felicidade artificial, não é uma felicidade verdadeira, né? Isso eu estou dizendo por mim. Claro, se você estiver na gaiola, estiver feliz do seu jeito também, tudo bem, não tem problema nenhum, continua seguindo a sua vida, mas esse é um padrão que eu enxerguei tanto em mim como na maioria das pessoas, que não é assim que elas ficam felizes dentro da gaiola, tá? Então, buscar entender de fato o conceito de liberdade, tá? De ser livre e começar a planejar a partir de hoje a sua liberdade e da sua família. Bom, espero que você tenha aberto um pouquinho que seja aí a sua mente, né? Que você comece a pensar um pouco melhor nas suas atitudes, né? Nas suas ações financeiras e buscar de fato a sua liberdade, porque assim é muito bom ser livre, é muito bom poder escolher o prato pelo nome e não pelo preço. Então, por hoje é só, me ajuda aí, galera. Curte, compartilha, comenta tudo aquilo que todo mundo pede, tá? Porque isso é importante para dar aquele up no conteúdo, né? E com certeza também trazer dinheiro para o bolso, porque o importante de tudo é dinheiro no bolso, saúde, que eu costumo dizer saúde mental, física, emocional, espiritual, saúde financeira, né? E para a gente ter liberdade e também poder escolher o prato pelo nome e não pelo preço. Então, até a próxima.